peu de neige, 2 à 5 centimètres. Par la suite, il y aura des éclaircies, ça va devenir moins venteux. Éclaircies dimanche matin, retour de la neige en après-midi, un maximum de -9. E du temps très doux à venir pour le début. Pois é, meus amigos, chegamos aqui na terra, tão sonhada terra de Montreal. O motivo de fazer toda essa viagem é o conhecimento dessa cidade, aprender a se locomover por aqui, conhecer os espaços, saber se virar nessa cidade, que era o mais chamativo para mim. Acontece que eu estou na cidade ao lado, que atravessando a ilha gigantesca, porque Montreal é uma ilha grande, você vai parar no outro município, que é Laval, a cidade justamente ao lado. Você cruzando a ponte, você tem acesso entre as duas cidades. É isso, meus colegas. Eu estou na casa de pessoas que falam francês, tipicamente, mas a gente consegue se virar com um pouco de francês que eu sei e com um pouco de inglês que ele sabe também. Isso quer dizer que o pessoal da casa aqui é super gente boa, mega simpático, galera bacana que está disposta a ajudar. E devo fazer algumas coisas com eles, talvez, mas o plano realmente é seguir esse mapa que vocês acabaram de ver o máximo de atrações possíveis, as quais eu vou conseguir mostrar melhor amanhã. Yeah, how much? Minus 15? Just that? You might be feeling like minus 23, you know. Nesse meu primeiro dia, eu estive com o filho desse casal de amigos do meu tio, o Gabriel, como a gente falava em francês. E a primeira paradinha era Mont-Royal, um parque ou uma montanha que tinha trilhas e tinha caminhos todos assim, meio num pedacinho da natureza, quase que no centro da cidade, um local ao ar livre, com uma vista enorme virada para o sul da cidade. É uma excelente caminhada, para falar a verdade, e fica no coração dessa cidade, e as pessoas praticam ski de fond, como a gente já, enfim, falou de ter feito no passado. Você vai ver pessoas em alta velocidade praticando ski de fond, enquanto você sobe os caminhos que tem por ali a pé também. Eis então que a gente volta para o metrô em direção à estação Jean Talon. Basicamente é o que seria como aquele mercado que eu avisei em Sherbrooke que a gente havia passado. E, enfim, você encontra de tudo, plantas até temperos, bebidas alcoólicas, café, o famoso sirop d'érable, que é o maple syrup. E é como se fosse uma feira, como a gente encontra por aqui no Brasil. Só que ela é coberta, claro. E foi isso. Curtimos ali. Isso foi tudo no período da manhã. O tempo estava rendendo bastante pra gente. E depois, lá no centro da cidade, eu encontrei uma das catedrais mais antigas, com uma arquitetura contrastante assim, com o resto da cidade. Logo à frente tinha uma estátua e ficou uma cena bem bacana, que o prédio ao fundo estava escuro e estava nevando forte. Passando a catedral, indo em direção ao litoral, a gente encontrava o Museu de Ciências de Montreal. E lá eu encontrei um negócio bem interessante. Isso é uma simulação de um tornado. Tipo, controlado aqui dentro de uma máquina. Olha que louco isso. Como ninguém é de ferro, eu já disse isso umas 2, 3 vezes, passamos num cafezinho ali do museu e nós fomos sair para comer uma coisa que é muito comum aqui e também estava na semana daquela coisa. E isso era o poutine, ou melhor, la poutine, como chama. That's it. It's a typical thing from Quebec. É um prato com batatas fritas, uma carne junto embaixo e que leva um molho chamado brown sauce por cima. E tem diferentes tipos de poutine com vários recheios diferentes. Recheios não, né? Mas acaba que essa era a semana do poutine ou a semana do festival do poutine. Então todos os lugares que serviam isso na cidade estavam com promoção. De repente, se você for no inverno, você pega uma dessa. Teve um dia desses que nós fomos parar no Jardim Botânico, ao norte de lá, no norte da ilha. Que grande! O lugar inteiro era como uma estufa, todo, da porta de entrada até o final. Saía de uma sala e ia para outra e você via uma proposta de um local, de uma vegetação diferente. E tinha uma ala que era só de bonsai. E eu achei muito legal ver de perto, assim, foi muito bacana. Eu nunca tinha visto de perto e também nunca tinha visto tantos juntos e tantos estilos diferentes. Achei bem curioso.
Este é o Estádio Olímpico de Montreal. Aqui no Parque do Jardim Botânico de Montreal tem uma excelente vista. Nós estamos saindo aqui da Casa Verde, na parte interna do jardim. Esse lugar é extremamente grande. Muita gente vem fazer esporte aqui, como eles aproveitam em todo quanto é tipo de parque. Dizem que a outra parte de você visitar, que é qual nós não fomos, é a que devemos visitar enquanto estamos no verão. Olha isso. Como parece que tem purpurina no chão. São 5 horas da tarde, 5h30 para ser exato, e eu estou chegando na região de Laval. E já começa a escurecer. Olha que doideira. Por isso que a gente vai acabar dormindo muito cedo e acordando cedo também. Aqui na região de Laval, onde eu estou, para lá tem uma ruazinha que parece ter várias casinhas, um estilo meio antigozinho. Bem bacana isso, eu acho. Tem Montreal, tem várias também, só que são mais construções com 2 andares e tal, que são bem charmosinhos, tem uns apartamentos pequenos. Aqui eu estou em frente à igreja que nós temos aqui na cidade. Eu não sei se está aberto agora. Daqui a pouco eu tenho que voltar até, eu tenho mais uns 45 minutos antes de ter uma reunião de trabalho. Neste momento eu estou olhando para o rio, entre Montreal e Laval. Laval está para cá, de onde eu vim, aquela outra rua ali. E Montreal está para lá. Eu vou tentar chegar um pouco mais perto porque existe a Pont-Vieux, onde a gente pode olhar a passagem entre a cidade e outra. E este aqui é o rio que corta entre Montreal e Laval. E aqui vocês podem ver que boa parte dele está congelada ali pra frente, onde está branco. E uma outra parte está aqui, viva, molhada. Estou chegando até a ponte, vendo as ruas por aqui. É um lugar bem quietinho, não tem loja muito aqui, até então aqui não. Acho que só mais lá perto do terminal da estação Cartier. Eu tô até chegando perto mesmo. E você pode não pegar o metrô e atravessar a ponte também, olha que maneiro. Aqui em cima da ponte faz muito mais frio do que no caminho. Eu tô olhando pro lado do leste de Montreal em relação a ele. E para lá está o oeste da ilha, sendo que para cá é tudo Laval. É a parte norte de Montreal. A orientação é um pouco diferente graças não sei, ao fato de que a ilha é torta. Mas olha que maneiro, a água aqui ainda está gelada, mas molhada, líquida, e ali já começa a ficar congelada. Assim como os meus dedos, que já estão ficando congelados aqui também. Eu não tenho muito mais tempo, agora eu já vou voltar. Mas eu quis vir até a ponte aqui para poder ver a passagem daqui para Montreal, como está dito ali na placa, Ilha de Montréal. Após olhar um pouco pela manhã os arredores da vizinhança, meu tio, minha tia e uma das minhas primas, a gente marcou de fazer um brunch e acabou que atrasou um pouco, virou um almoço de fato. Havia alguns lugares importantes da cidade que eu queria olhar com os próprios olhos. E eu fazia questão de ir visitar o prédio da Ubisoft Montreal. Esse que era um dos estúdios de games que mais fez diferença na minha formação de caráter. Eu tenho certeza que desse prédio que vocês estão vendo saiu muitas das infâncias da galera que eu conheço. Muitas infâncias maravilhosas. E está aí, galera, Ubisoft Montreal. Quem dera eu pudesse visitar. Nem sei se pode. Tem uma criançada ali na frente, toda louca com o prédio também. Eu pude dar uma fuxicada assim no vidro e olhar um pouquinho a entrada. E pelo que eu peguei assim de vista, parece que tem bem na entrada assim, você tem uma escada que se divide para 2 lados e tem um candelabrozinho assim no meio. O legal desse prédio é que ele era antigamente uma fábrica. Ele tem uma estrutura assim baixinha, né? Na verdade tudo ali é meio rebaixado.
e se estende bastante. É um corredor, assim, não é só aquela parte da frente. Ele tem uma estrutura que é aquele pedaço da frente, ele tem toda uma sequência, assim, na horizontal, se você estiver olhando para frente da porta. E depois ainda tem mais um pouquinho aqui, assim, vindo em direção à rua. Fica uma estrutura, assim, parecida com um U. Com você virado aqui, assim, mais para a esquerda, que é a frente do prédio. Mas, enfim, não pude entrar, mas o prédio era mais importante. Eu sabia mais ou menos o que as pessoas estavam fazendo lá por dentro. E de noite, como se eu não tivesse feito nada durante esse dia, foi marcado com o Gabriel e os amigos uma partidinha ou partidas de alguns jogos de tabuleiro num pub lúdico. O nome era Randolph. E vou te falar, cara, que lugar divertido. Tinha espaço para todo mundo, a comida era gostosa e a gente tinha todos os jogos ali basicamente enfim, disponíveis para a gente poder brincar. Eu achei um lugar até relativamente bem espaçoso, assim, ele era comprido e normalmente os lugares que eu vejo assim, por aqui, eles são microscópicos comparado a onde a gente estava. Tinha muito espaço dali, com mesas compridas e tudo para a galera sentar. E a gente jogou assim até umas 11 horas da noite. Que as pessoas tinham facilidade de marcar uma saída dessas à noite. Ainda mais no inverno e tal. Esse é o tipo de programa que eu senti que a pessoa fica mais aconchegada. Vamos jantar juntos, vamos jogar um jogo de tabuleiro juntos, seja lá ou seja na casa de alguém. É uma coisa divertida de sentir que você tem isso, né? E a galera vai com vontade. E aí eu perdi no jogo, e aí eu perdi de novo no jogo, e assim vai. É como acontece comigo e até agora nunca nada mudou. E aqui fica um ponto importante para muita gente, eu acho. Sim, você pode sair de noite lá tranquilo. A coisa mais legal é você poder estar lá sem problemas, voltar a pé da estação de metrô para sua casa, sem ter que estar com uma galera junto para poder se sentir à vontade. Eu fiz essas coisas num breu da noite de inverno, não usando nada mais do que transporte público. Foi uma estação, quer dizer, algumas estações de metrô. São 11 da noite, o povo dorme. É a primeira vez que eu vou, bem próximo da madrugada para casa, que é tranquilo você andar numa rua como essa de casas, simples. Deixa eu mostrar para trás. É vazio, nenhuma interferência, nada suspeito. O que você encontra aqui, olha o gato. O que você encontra aqui geralmente são os carros andando. Algumas pessoas ainda fora de casa aqui, arrumando alguma coisa. Tá bem mais escuro do que parece aqui essa filmagem. Enfim, as mesmas coisas que você encontra de dia. Tendo o passe de metrô de 3 dias consecutivos aqui em Montreal, você pode acessar os ônibus também. Então é só você encostar o seu papelzinho, que o cartão na verdade é um papel, na leitura, seja no ônibus, seja no metrô. E você vai de um sistema para outro de transporte sem ter problema nenhum durante esses 3 dias. Acabei de quebrar a neve aqui. Isso tudo foi uma sequência, assim, quase uma semana de programas e outras coisas que eu fui fazendo. Teve dia que ficou mais quieto, que eu só visitei a cidade, fui parar em lugares nada a ver, assim, coisa que acabou não acrescentando muito. E já estava chegando na hora de eu juntar as minhas coisas e ir visitar a minha outra prima, porque tem 3 metidas no meio dessa história. E uma delas morava em Quebec e foi a minha guia turística por lá durante outra semana, uma semana e uns quebrados. Nada foi exato, assim, tanto em Montreal quanto em Quebec. Eu passei, em torno de uma semana em alguma coisa, aí depois uma semana em alguma coisa também. Esta é a rodoviária de Montreal. Após 3 horas de estradas absurdamente lindas na neve, chegamos na cidade de Quebec. Fomos andando com a mala, ela não morava muito longe da rodoviária da cidade. Quando a gente chegou, ela me deu um tourzinho pequeno do apartamento, como era. Vocês notaram que o espaço tem pouquíssimas coisas. Então, essa é uma ideia dela, da minha prima, para poder ter menos o que limpar. A maioria dos equipamentos da cozinha são equipados com um cooktop, como esse aqui em todos os lugares que eu fui, essa parada era elétrica. E, enfim, também tem o exaustor aqui para poder tirar tudo isso daqui, porque no inverno você não quer fazer fritura e tal, não sei o que, deixar
o cheiro disso e trancar a casa, porque, enfim, você vai ficar muito fechado. Então tudo tem isso daqui, tudo tem essa luz, tudo tem esse tipo de fogão com a configuração dos botões aqui em cima. Então é muito comum você ver cooktops, essas coisas. Isso aqui é uma banana, o tapete da entrada que guarda nossas botas, para podermos não molhar a casa ou sujar com gelo ou terra da rua, porque sim, as ruas ficam estupidamente sujas. E o armário na entrada da casa, que guarda todos os equipamentos de inverno que não dá para ser vistos. Já tava ficando de tarde o suficiente para ficar escuro no inverno, como já vinha falando aqui. Então a gente saiu para um lanche de fim de tarde, que no caso já estava escuro. A gente se meteu num pub. Essa foi a primeira parada. E a gente se meteu nesse lugar chamado Corragain Bar. Não sei de nada exatamente especial sobre ele, mas comida mexicana muito boa. Eu tava falando com umas pessoas, assim, algumas empresas de lá, enfim, trocando uma ideia, mais para poder realmente entender como é que era o terreno, porque a dinâmica das pessoas lá de trabalho é um pouco diferente. Então eles usam muito e-mail para se comunicar. E um desses lugares me mandou uma mensagem de volta dizendo que, quer dizer, após eu dizer que eu ia para Quebec, eles falaram: Ah, que legal, você vai pra cidade? Então aproveite essa tempestade de neve. eu só agradeci. E quando a gente saiu do pub, a gente deu de cara com uma ventania horrorosa que não dava pra botar o celular pra fora pra poder gravar. Era congelar a mão na certa, mas dava pra gravar da janela de volta no apartamento pra ver o tamanho da trolha que foi. Repare na nevasca. Isso é o norte do Canadá. Aqui é o começo do norte, não é o norte. Eu estou falando com os telespectadores. Como eu já disse antes, sim, isto é uma visão possível no inverno. E no caso da cidade de Quebec. Eu vou mostrar uma série de filmagens aqui de toda a minha visita a Quebec. No meio da cidade era a parte mais moderna dela e tal. Para a parte histórica dela, né, que é onde você deve ver as maiores fotos de Quebec, são daquela parte lá, é o maior atrativo da cidade. Hoje o dia está perfeito para explorar aqui em cima. Estamos no topo de Quebec, La Vire Quebec. Por aqui temos a opção de descer pelas escadas para quem é mais aventureiro, ou o elevador, por onde eu vim. Aqui em cima as mãos congelam. Pra lá, o Chateau Frontenac. Construções antigas e coisas importantes da cidade e talvez até do Canadá estão lá concentrados. Aquilo lá é um cartão postal, é um centro turístico por si só. Então a gente encontrou muitas coisas para poder visitar lá. Como tava numa época pós-Natal, cara, tava tudo decorado, tudo bonito, neve caindo, tinha escultura de gelo, foi uma visita maravilhosa. Culminou na visita ao Chateau Frontenac, que é o hotel mais fotografado do mundo. Boa parte dali é meio museu, então circula bastante gente o tempo inteiro. Esse, na verdade, toda essa área do Quebec histórica, como eu estou chamando, é uma área de bastante circulação. As pessoas vêm para visitar aquilo dali, vêm para poder ficar no Chateau Frontenac. Então a gente estava passando por um momento assim de relativamente movimento de férias também, então estava bem cheio. A gente parou para poder comer uma coisa e tomar uma cerveja em plena Velha Quebec para poder meio que encerrar o dia, pois minha prima também estava muito enrolada naquela época e essa era uma das coisas que mudou toda a trajetória ali para frente.
e os dias mais frios ainda estavam por vir. Estas cenas que vocês estão vendo agora são o momento em que nós chegamos a menos 30 graus, com vento forte e mais de 10 centímetros de neve caindo durante um dia inteiro.